Olá, tudo bem? Nossa aula de hoje é um pouco sobre o conhecimento, da África, conhecer a história da África. A história da África, ela é uma história muito interessante, porque o continente africano, segundo os cientistas, foi o berço da humanidade, ok? Os primeiros primatas, os primeiros hominídeos surgiram na África. Então, mas algo vai acontecer na África entre os séculos 16 e 19, que é essa ideia do imperialismo. Os países europeus começam a explorar a África. Então eles encontram na África uma oportunidade de fazer negócios, né, e de dominação. Então a África é um continente muito diversificado. Hoje a África tem mais ou menos 50 países, mas antigamente ela não tinha essa divisão. A divisão era de acordo com o interesse das tribos. Então, diversas tribos elas se localizavam, se organizavam, independentemente de língua, de divisão territorial, né? Cada um tinha as suas prioridades, seus símbolos, suas significâncias em relação à história do continente. Bem, a África é muito rica na questão étnica, porque a questão da etnia é muito importante para eles. Eles eram divididos por grupos étnicos. Então, de acordo com o idioma falado, de acordo com os costumes, né, de cada tribo, eles tinham sua liberdade de comunicação e de adaptação ao território de acordo com a necessidade de cada grupo. Bem, aí entra o povo europeu, entre os europeus, para modificar a realidade deles, o modo de vida que eles tinham, que era interessante para eles. Era uma sociedade que tinha uma cultura muito rica, né? A cultura africana, ela é uma cultura envolvida com a questão da religiosidade e com a questão da natureza, o respeito à natureza, o respeito aos ancestrais, aos mais velhos, né? Então, já isso era muito forte, né, na cultura africana. Mas quando ao chegar dos europeus, também modificam a questão cultural, a questão linguística. Eles passam, os europeus, os imperialistas, passam a impor a língua e a cultura europeia, tentando modificar a situação dos africanos. E principalmente a questão da religiosidade. Né? Eles querem implantar a religião do europeu. Qual era a religião do europeu? O catolicismo ou o protestantismo. Então eles vão para a região também para fazer as missões, que era tirar o homem africano de um estado de escuridão, mas levar para a luz. Segundo eles, a religião católica e a religião protestante eram as religiões que poderiam tirar o homem da pobreza, da miséria e etc. E tal. Não aconteceu, né? Porque até hoje eles ainda vivem, né, numa situação muito difícil. Porque, na verdade, a religião ela foi usada também para a dominação do homem africano. Né? Eles entram com a religião, né, para poder dominar as pessoas. A África é o terceiro maior continente do planeta em extensão territorial. Aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados. Então, é muito grande, né? Tem um dos maiores rios do mundo, né, que é o Rio Nilo. É um dos maiores desertos do mundo também, o Saara. O continente africano é banhado pelo Oceano Índico e pelo Oceano Atlântico e possui também enorme diversidade natural. A vegetação é muito diversificada, né? Tem várias savanas, floresta do sul do Saara, chamada África subsaariana. Como era a forma de organização social e política? As sociedades africanas adotavam, ao longo de sua história, diversas formas de organização social e política, com a existência desde pequenas comunidades, reunidas em aldeias, até grandes impérios. Então, os africanos também foram grandes imperialistas. Mas, claro, dentro do seu continente, ok? Em diversas sociedades africanas,
como os Zulus, o membro mais experiente da aldeia era considerado chefe, pois possuía conhecimentos e condições de manter a justiça, o bem-estar da comunidade, ok? Cabiam ao chefe responsabilidade, como julgar crimes, atribuir castigos em decorrência deles, como questão da terra, questão das famílias, né? Como seriam feitas as expansões. A maioria das sociedades, em épocas de guerra, baseavam-se na fidelidade a esse chefe, né? E as relações de parentesco, por meio dos casamentos. Né? Por exemplo, casava-se uma determinada pessoa com a outra, de outro grupo, para fortalecer as relações daquelas aldeias. Quando ocorriam guerras, era comum as aldeias se aliarem, formando confederações. Tá? Nessa forma de organização, a decisão era tomada por um grupo de representantes das aldeias, que se reuniam em um conselho. Algumas sociedades constituíam reinos, sob a responsabilidade do chefe com mais poder, o rei. Okay? Então, essa ideia de organização, de liderança, vem há muitos anos atrás. Um rei com autoridade sobre os demais chefes. Nos reinos havia uma capital, onde se concentrava a administração e o centro comercial, com grande circulação de pessoas e de mercadorias. Então, né, como a gente tem a capital do estado do Rio de Janeiro, da Pavuna para lá, capital. Então, lá temos a capital. A capital de São Paulo, né? São Paulo tem vários municípios, mas tem uma grande metrópole que é concentrada toda a administração pública, toda a parte mais importante do Estado, ok? Então, na África também tinha essa organização que esses povos vieram copiando, né? Até os dias atuais. O comércio era um comércio relativo, né? Era um comércio feito de uma aldeia para outra, eram feitos por trocas, né? Permutas. Quando se tinha que viajar, viajavam as caravanas para mais distantes, para buscar mercadorias. E aí começa a escravidão. A escravidão na África, antes do século XV, era uma prática comum, né? E ela tinha de várias maneiras. Uma das maneiras era a pessoa virava escrava por dívida, né? Prisioneiro de guerra. Uma tribo disputava com a outra guerra, a tribo que perdesse ficava prisioneira daquela tribo e virava escrava, claro, né? Quando cumpriam penas por determinados crimes ou por não quitar dívidas, como eu falei, a pessoa não pagou uma dívida, então uma das formas dela pagar a dívida era trabalhar para o outro, um trabalho semi-escravo, né? Então era feito dessa forma. De forma geral, quando os europeus chegaram, eles começaram a perceber como acontecia esse tipo de escravidão, né? A escravidão também servia para aumentar o número de súditos de um reino. Então, era para fortalecer também o reino, né? A pessoa, ao ser escravizada, ela devia sujeitar-se ao seu senhor. E por causa dessa relação de sujeição, podia ser obrigado a trabalhar para ele. Muitas vezes o escravizado era vendido ou trocado pelo seu dono. As pessoas escravizadas costumavam trabalhar na agricultura, na mineração ou prestar serviços domésticos. Os europeus, percebendo isso, chegaram na Europa e se reuniram e foram na África, né, negociar com os chefes, né, e trocar por mercadorias as pessoas escravizadas. E aí começaram a perceber que isso tinha um grande valor econômico, né, a venda de escravo para outros continentes. A religiosidade, como eu falei, era muito forte, né, a questão da natureza, né, dos ancestrais. Num certo momento, o islamismo também ficou muito forte, né? Por ser uma religião monoteísta, foi até um pouco difícil de ser aceitada. Mas depois, né, da difusão por Maomé do islamismo, eles se assimilaram um pouco a essa religião, né? Isso também foi feito através de intercâmbio comercial e cultural, e com essa relação com os povos árabes, os africanos se adaptaram um pouco a esse tipo de religiosidade, né?
alguns lugares na África ainda são de dominação muçulmana. Para nós, para o Brasil, por que a África é importante, né? Porque os africanos, ao chegar aqui no Brasil, eles ajudaram a construir o que é hoje o Brasil, né? Trabalhando, produzindo, através da cana-de-açúcar, né? Trabalhando nas fazendas, e depois, né, eles começaram a trabalhar em outras atividades nas cidades, e até hoje os descendentes africanos têm uma participação importante na cultura brasileira, né? Cultura na religiosidade, na música, né? No futebol. Então, assim, como é que é importante estudar, fazer esse estudo da África e conhecer um pouco mais sobre como foi feita a formação do continente, a importância do continente nos dias, até para nós, nos dias atuais, e principalmente para o Brasil, né? Que é um país miscigenado, que tem na sua formação a participação de 3 povos, né? Os negros africanos, os brancos europeus e os nativos que aqui estavam, né? Então, um dos países mais miscigenados do mundo é o Brasil. Por isso vale a pena estudar um pouco sobre a questão da África, da importância da África para o nosso país. Um abraço, cuidem-se, lavem as mãos, vamos combater o Covid-19 e com certeza brevemente estaremos juntos. Um abraço para todos.